Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Verbo de Deus. Neste vídeo você irá acompanhar um forte documentário sobre esse embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Neste documentário revelador você verá onde tudo começou e onde tudo irá terminar, até o dia que Elon Musk der o seu depoimento no dia 7 de maio no Congresso americano. Pois o empresário promete revelar documentos bombásticos que deixará o juiz da Suprema Corte em uma saia justa. Tá um vídeo muito sério, muito revelador. Já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando chegar mais vídeos como este, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e recomende-o para mais pessoas. Fique agora com esse documentário fortíssimo sobre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Confira. Há alguns anos, o nome tem ganhado cada vez mais a mídia e feito parte de conversas e debates Brasil afora. Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem sido assunto constante no país por suas decisões tidas como totalitárias e por sua suposta perseguição aos políticos e cidadãos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar de muitos esforços de tais políticos e personalidades de direita, esse assunto nunca ganhou tanta força e apoio como nos últimos dias. Por quê? Por causa de Elon Musk, um dos homens mais ricos e mais respeitados do mundo. Depois que Elon, que é dono do aplicativo X, antigo Twitter, entrou de cabeça acusando Alexandre de Moraes de tomar medidas totalitárias, inconstitucionais e praticar censura no Brasil, o mundo inteiro começou a acompanhar de perto esse embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, que pode mudar os rumos da liberdade de expressão em nosso país. Mas, afinal, como tudo isso começou e por que Elon Musk está no centro dessa discussão? Será que ele está certo e estamos sendo censurados pelo STF, principalmente pelo Alexandre de Moraes? E não menos importante, será esse o fim da linha para Alexandre de Moraes? É isso que vamos mostrar neste vídeo. Para entender bem todo esse conflito que está acontecendo entre Musk e Moraes, precisamos saber como tudo isso começou. Então, vamos lá. No dia 3 de abril, um jornalista norte-americano chamado Michael Schellenberg usou sua conta no aplicativo X, o antigo Twitter, para fazer uma forte crítica a Alexandre de Moraes e levantar acusações sobre decisões tomadas pelo magistrado. Nessa postagem, intitulada de Twitter Files Brasil ou Arquivos do Twitter Brasil, ele já começa com uma forte afirmação. Ele diz: o Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. E continua dizendo: Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social, exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. O que por si só já é uma acusação fortíssima. A postagem é longa e traz vários arquivos de mensagens trocadas por funcionários do Twitter entre 2020 e 2022, relatando e reclamando das supostas decisões da Justiça brasileira que pediam a exclusão de conteúdos de alguns usuários, sem qualquer justificativa plausível, além de outras decisões controversas. Vou deixar na descrição a postagem completa do jornalista, bem como todos os links e arquivos usados como fontes para esse vídeo. Mas fique aqui, porque você terá todas as informações organizadas. Ok,
Já sabemos como começou toda a turbulência que acertou em cheio a justiça brasileira e, mais precisamente, o Alexandre de Moraes. Porém, essa denúncia não teve muita repercussão. Mas então o Elon Musk entra nessa história. Bom, para os desinformados, Elon Musk é o dono do aplicativo X, o antigo Twitter. Ele comprou em 2022 e, segundo ele, o motivo para isso era valorizar a democracia e a liberdade de expressão. Pois bem, foi no dia 6 de abril que Musk entrou na história, pelo menos publicamente. Primeiro ele comentou em uma postagem antiga do ministro Alexandre de Moraes dizendo: "Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?" Mais tarde, nesse mesmo dia, ele também compartilhou a postagem de Michael Schellenberg com a seguinte legenda: "Esta censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil." Ao longo do dia, Elon ainda fez outras postagens referentes ao tema, afirmando inclusive que não mais cumpriria as decisões da justiça brasileira e que reativaria todos os perfis que foram bloqueados da plataforma a mando da justiça brasileira. Pronto, isso bastou para iniciar um pandemônio nas redes sociais e na grande mídia. De um lado, os políticos, jornalistas e cidadãos comuns da direita, totalmente excitados por verem alguém tão poderoso confrontar o ministro Alexandre de Moraes. Do outro lado, os políticos, jornalistas e demais pessoas da esquerda, totalmente contrariados e julgando ser um absurdo o Elon Musk confrontar a justiça brasileira. Porém, isso é apenas a ponta do iceberg dessa quebra de braço, porque a postagem que mais causou agitação veio no dia seguinte, dia 7 de abril, onde Elon Musk afirmou que iria divulgar tudo o que foi exigido pelo ministro Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. E diz ainda que esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Agora sim, o caos estava instaurado. Os críticos de Alexandre de Moraes ficaram extremamente animados com a possibilidade de finalmente demonstrar que o ministro estaria perseguindo qualquer pessoa que se opusesse às suas posições e opiniões, especialmente os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Para eles, isso representava a chance de provar uma evidente manifestação de autoritarismo por parte do STF. E qual foi o contra-ataque do Alexandre de Moraes? Bem, o ministro da Suprema Corte incluiu Elon Musk como investigado no inquérito das milícias digitais. Essa decisão se baseia no entendimento do ministro de que Elon Musk iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e TSE e instigou a desobediência e a obstrução à justiça brasileira. Além disso, Moraes também determinou uma multa de R$100 mil por dia para cada perfil bloqueado no X que eventualmente o Elon Musk desbloqueasse. Com base nessas declarações, Elon chegou a dizer que, por segurança, transferiria seus funcionários do escritório brasileiro para outro país. Mas isso não impediu que o Musk continuasse com os ataques ao Alexandre de Moraes e também ao atual governo do presidente Lula. Vários políticos, principalmente os bolsonaristas e jornalistas, aproveitaram toda essa mídia e também começaram a se manifestar contra as decisões do STF. Enquanto o governo e outros ministros saíram em defesa de Moraes, inclusive o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, se manifestou contrário às decisões e posicionamentos do bilionário dono da Tesla. No dia 10 de abril, Alexandre de Moraes se pronunciou em vídeo onde disse: "Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro." Durante todos esses dias, provavelmente esse foi o assunto mais falado nas redes sociais, nos grupos de amigos, nas mídias tanto do Brasil quanto na mídia internacional. Vários grandes veículos de imprensa de fora do Brasil estão fazendo a cobertura desse embate histórico que pode mudar os rumos do nosso país.
Elon Musk continuou a postar todos os dias sobre as decisões ditatoriais do ministro Alexandre de Moraes. Também surgiu o Tweet Files Brasil 2, onde o jornalista Eli Vieira expõe o influenciador digital Felipe Neto e como ele tinha contatos dentro do Twitter que agiam de acordo com as suas vontades. Mas isso não teve lá uma grande repercussão, porque todo mundo só queria saber de uma coisa: quando Elon Musk iria divulgar os documentos que provavam que o ministro Alexandre de Moraes e a Justiça brasileira estava agindo de forma totalitária e censurando os opositores do atual governo. Enquanto os opositores de Moraes aguardavam esse verdadeiro tesouro, os apoiadores do atual governo e defensores do ministro defendiam que isso não passava de um blefe de Elon Musk. Outros ainda diziam que tudo isso estava sendo motivado pelo fato da parceria fechada entre a montadora de carros elétricos rival da Tesla e o governo brasileiro. Mas no dia 17 de abril, a bomba estourou de vez. Para desespero dos apoiadores de Alexandre de Moraes e do atual governo, Elon Musk não estava blefando e divulgou para o Congresso americano um documento com 541 páginas intitulado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil, onde expõe todas as decisões totalitárias e de censura que Alexandre de Moraes proferiu. Isso, de fato, pode mudar os rumos do nosso país. Um documento com 541 páginas pode revelar detalhes do que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. E nós vamos destrinchar esse documento e trazer os principais pontos aqui para vocês. O confronto entre Elon Musk e Alexandre de Moraes segue escalando. No dia 7 desse mês, Musk, em uma publicação no X, antigo Twitter, disse que iria expor todas as decisões judiciais que obrigavam a plataforma a banir usuários e publicações. Muitos acharam que era apenas um blefe. Mas no dia 17, o Congresso americano divulgou um documento com 541 páginas que mostra as decisões judiciais até então sigilosas. Isso virou assunto no mundo inteiro e por aqui, como já era de se esperar, causou ainda mais agitação em ambos os lados, tanto nos opositores quanto nos apoiadores de Moraes. Mas, afinal, o que há nesses documentos? Eles realmente provam que Alexandre de Moraes está impondo censura no Brasil ou ele está agindo dentro dos limites legais? É isso que vamos descobrir logo após. No dia 7 de abril, Elon Musk anunciou sua intenção de revelar as decisões judiciais brasileiras que ordenavam o bloqueio de perfis e a remoção de postagens na plataforma X. Esse anúncio foi recebido com ceticismo por apoiadores da esquerda e do ministro Alexandre de Moraes, muitos dos quais desacreditaram as alegações de Musk, considerando-as um blefe. Por outro lado, indivíduos cujos perfis haviam sido suspensos na plataforma acolheram a notícia como uma esperança, pois, se comprovada a censura, eles poderiam ter suas contas reativadas. No entanto, em 17 de abril, Elon Musk cumpriu sua promessa. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um extenso documento de 541 páginas intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. Esse documento detalha as intervenções da Justiça brasileira e coloca em evidência o debate sobre a liberdade de expressão e a regulação das redes sociais. Em um trecho do relatório, os governos são acusados de usar o combate à desinformação como pretexto para silenciar opositores políticos e restringir discursos legítimos na internet, deixando subentendido que isso acontece também no Brasil. O documento ainda revela 88 decisões de remoção de conta e de conteúdo ordenadas por Alexandre de Moraes e pelo TSE. Até então, essas decisões eram sigilosas. O que chamou a atenção de muitas pessoas que leram o documento é que, em alguns casos, foram revelados apenas os ofícios com a ordem de derrubada das contas ou conteúdo, sem as respectivas decisões judiciais fundamentadas, explicando o porquê do pedido de remoção. Então ficou o questionamento: Moraes enviava apenas o ofício ao X ou também a decisão na íntegra, fundamentando a decisão? No dia 18, ou seja, no dia posterior à divulgação dos documentos, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o material tornado público pela Câmara dos Estados Unidos trazia apenas os ofícios enviados às plataformas, orientando o cumprimento das decisões, e não as decisões fundamentadas em si.
e disse que todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas como prevê a Constituição e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. Porém, Deltan Dallagnol, que foi o procurador da Operação Lava Jato e também deputado até ser cassado pelo TSE, levantou dúvidas sobre se esses ofícios expedidos por Moraes eram legais. Isso porque, segundo ele, os próprios ofícios com ordens de derrubada total de contas em diversas redes sociais parecem ter uma ilegalidade flagrante. O Marco Civil da Internet, em seu artigo 19, prevê que as decisões judiciais só podem derrubar o conteúdo considerado ilegal, não havendo previsão para a derrubada da conta inteira, o que obviamente viola o direito fundamental à liberdade de expressão e caracteriza censura. Em sua publicação, Deltan ainda faz outras ressalvas sobre o caso. Essa postagem, bem como todas as fontes e dados apresentados aqui, estarão na descrição do vídeo. Ainda segundo o relatório, o ministro mandou o X suspender ou remover cerca de 150 contas da plataforma, especificamente referentes a críticos do governo, desde políticos a jornalistas, membros do judiciário e outros, e caso as plataformas não cumprissem as decisões, estariam sujeitas a multas de R$100 mil por dia. O documento dá ainda bastante destaque ao caso do Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, que foi banido das redes sociais por ordem de Moraes por espalhar fake news sobre as ações do STF e do TSE. Hoje, Monark, que trabalhava integralmente nas redes sociais, está nos Estados Unidos, por medo de ser preso no Brasil. Além de Monark, muitos outros nomes são citados no relatório. Vale salientar aqui que o relatório não faz uma análise das decisões, ele, na verdade, foi apenas um pequeno resumo do que ainda está por vir. Lá, além das decisões expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, é possível ver também alguns exemplos das postagens que foram excluídas pela plataforma. Muitas delas são apenas memes. Para muitos, esse documento é uma prova incontestável do abuso de poder de Moraes, do STF e do TSE. Mas e o Moraes e a justiça brasileira, como reagiram a tudo isso? Por aqui, como já era de se esperar, várias medidas foram tomadas para contra-atacar Elon Musk e suas empresas, bem como minimizar o relatório divulgado. A Defensoria Pública da União acionou a Justiça Federal da Primeira Região para pedir que condenem a plataforma X a pagar R$1 bilhão em indenização por dano moral coletivo e danos sociais ao Brasil. A ação diz que, ao afrontar as decisões do Supremo Tribunal Federal, a ação de Musk e da X não apenas desrespeita a autoridade judiciária, mas também coloca em xeque a soberania do Estado brasileiro, atentando contra a dignidade das instituições que a Constituição se propõe a proteger. Além disso, segundo o jornal Gazeta do Povo, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Bessias, indicou ao ministro Alexandre de Moraes que o órgão estuda pedir à Justiça a suspensão das atividades da rede social X, ou até mesmo a dissolução da empresa no Brasil, caso se comprove que ela prejudicou investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, STF, e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Outro fato que, por sinal, chamou muita atenção é que, segundo o site do G1, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assumiu o diálogo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para conter a instalação de uma CPI contra o Judiciário. O que para muitos comprova uma preocupação do ministro em relação às acusações feitas pelo Elon Musk. Quem também deu sua opinião sobre o caso foi o Ciro Gomes, que obviamente atacou as decisões do STF, mas também não poupou críticas duras a Musk. Em um trecho de sua publicação, ele disse: Elon Musk é coisa muito ruim e muito perigosa para o mundo. Ele não tem o menor apreço pela democracia, muito menos por liberdade de expressão. É um mané ganhão de dinheiro com uma goela monstruosa de ambição pelo poder. Agora, sejamos humildes, burro não é. Essa polêmica está longe de acabar e os próximos capítulos são ainda mais explosivos. Isso porque, segundo Alan dos Santos, que inclusive é outro alvo das ações do ministro Alexandre de Moraes,
sendo atualmente foragido da justiça brasileira e que se encontra exilado nos Estados Unidos. No próximo dia 30, os documentos finais do Congresso americano sobre as comunicações de Biden interferindo nas eleições e o Brasil serão divulgados, e no dia 7 de maio, Elon Musk vai ter que mostrar tudo no Congresso americano, principalmente por ter confirmado que teve o dedo do Xandão nas eleições. Nós iremos trazer todas as atualizações para vocês. Inclusive, abordaremos nos próximos vídeos o Twitter File Brasil 2, que expõe como o influenciador Felipe Neto usava seus contatos dentro do Twitter Brasil para obter favores. O tão grande e esperado dia 7 de maio está chegando. Dia este que Elon Musk apresentará para o Congresso americano documentos que comprometem as atitudes de Alexandre de Moraes no antigo Twitter. Sem dúvidas, o Brasil e o mundo esperam por este dia, pois as pessoas de bem da nação brasileira querem realmente saber todos os feitos de Alexandre de Moraes contra a direita brasileira. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário e a sua opinião sobre este conteúdo. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.